Hebreus capítulo de número 11, quem achou diz amém. Hebreus é um livro que não é escrito por ninguém citado na Bíblia Sagrada. Até alguns deram a autoria de Hebreus para o apóstolo Paulo, mas nunca se soube na realidade o seu escritor. Mas aqui no versículo de número 11, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme, a fé é o firme fundamento. Segura aí o texto, vamos explicar o que é fundamento, para a gente chegar até o restante do versículo. Eu peço para tirar hoje, pode tirar, John, o fundo musical. Bem, o que é fundamento? Fundamento é tudo aquilo que sustenta alguma coisa. Fundamento é a base. Fundamento é o preparo para algo ficar de pé. Então existe o fundamento. Nós encontramos, por exemplo, as pessoas acham que a maior despesa de uma construção é o acabamento. Até mesmo porque acabamento já acabou o dinheiro, né? Mas a maior despesa de uma construção é o alicerce. E qual é a grande tristeza do alicerce? Porque na hora que vai fazer o alicerce, a mulher, a dona da obra, não vai lá. A dona da obra só quer chegar na hora do acabamento, para ela escolher o piso, para ela escolher a tinta, para ela falar que cor pinta. Então o que acontece? O fundamento é a parte de sacrifício, porque você cava os buracos, ali embaixo você injeta cimento, areia, brita, ferro e suor. Depois que todo o fundamento está concluído, você faz o quê? Daquela coisa mais linda, joga a terra por cima e a terra tudo lá embaixo. Aí você fala bem assim, eu gastei tanto para quê? Para ficar tudo debaixo da terra. Por isso que Jesus, ele chama a atenção do povo de Deus, fazendo menção aos fariseus. Porque os fariseus gostavam de exibir a fé. Os fariseus queriam demonstrar, porque eu leio, porque eu estudo, porque eu oro, porque eu falo com Deus, porque Deus fala comigo. Quem ora não fala que ora. Quando Deus fala conosco, nós não devemos nos exibir, porque vamos ficar muito parecidos com os fariseus. Os fariseus, quando eles enjoavam, eles tinham um hábito de não escovar os dentes, porque abria a boca derrubavam, né? Não escovava os dentes, não penteava o cabelo, não fazia barba, que é muito comum os israelitas terem barba. Não chega essa barba bonita igual a do Tiago, mas geralmente eles têm barba, aquelas barbas mais puxadas. Não é bonita igual a sua não, sabe, Felipe? Mas os israelitas, eles constituem na criação e na formação de barba. Então Jesus, ele condenou isso. E aqui existe agora a razão principal, o fundamento da vida que sustenta o evangelho, que sustenta a igreja, que mantém de pé a nossa vida na fé cristã. O fundamento. O que é o fundamento? A palavra do Senhor diz aqui, a fé é o firme. Não fala só de fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é das coisas que existem, é das coisas que se esperam, porque elas ainda não aconteceram. Eu me lembro bem que um corajoso lá em Porto Seguro, começou, quando a pessoa começa a namorar, gente, é difícil, Felipe, porque começa a namorar e pergunta assim, vai ficar noivo quando?
Aí depois que fica noivo, o povo pergunta bem assim: vai casar quando? Aí depois que casa, o povo pergunta bem assim: vai ter filho quando? Aí tem hora que fala bem assim: quando você cuidar da sua vida. Dá vontade de falar isso, gente, porque não para mais as perguntas. Então um rapaz lá em Porto Seguro, ele começou a namorar e passou tempo demais namorando. E aí chegou a hora, o povo de tanto perguntar, ele ficou noivo. Desempregado, ficou noivo. Aí de tanto o povo perguntar, ele marcou o casamento. Quando ele marcou o casamento, estava 2 meses para casar, sem condições nenhuma, sem saber onde ia morar. Aí ele chamou o pastor e falou bem assim: pastor, preciso de uma oração, porque eu estou precisando de emprego. E o pastor falou bem assim: eu sei, porque quando você anda na cidade, não tem aquelas placas dizendo bem assim: aqui está precisando de gente para trabalhar. É muito raro você encontrar isso, até nos grandes centros da Bahia. Então aquele rapaz marcou para casar, com 2 meses para acontecer o casamento. Chega no final de ano, ele iria casar mais ou menos em fevereiro, e era dezembro. Chegou uma mulher e procurou: pastor, eu estou precisando de alguém para trabalhar na minha casa. Aí o pastor falou bem assim: na sua casa, e qual é o serviço? É ser caseiro, tomar conta da minha casa. O pastor, eu tenho um rapaz de confiança, ou menino para ter fé. Marcou o casamento, sem saber como é que, aonde ia morar. E aí Felipe, quando falou bem assim, marcou o casamento, aí chamou o rapaz, e a mulher foi levar o rapaz. Na hora que foi levar, ele olhou para o pastor: pastor, filho, fique em paz, porque diante do que você creu, é impossível Deus não te responder. Só que a fé eleva-nos a uma condição que Deus nos responde de uma maneira que até você, na hora da resposta, você é surpreendido em dizer: Senhor, eu acreditava, mas não sabia que seria tanto. Levou o rapaz. Quando chegou lá, a mulher, antes de chegar na casa, falou: meu filho, eu quero te dizer uma coisa, eu não posso te pagar bem. Aí o rapaz, pensa aí, desempregado, próximo ao casamento, ele falou: não, fique tranquila, você tem ideia de quanto você quer receber? Ele falou bem assim: olha, o que for justo no seu coração, eu farei o melhor para agradar a senhora. Chegou lá, ela entrou na casa dela, uma casa pequena, de mais ou menos 700 metros quadrados. Na casa dela, possuía uma área sem construir, de mais ou menos mais 800 metros murados. Ele olhou, e ela falou bem assim: aqui dentro tem uma casa do caseiro. Meu filho, você não vai pagar água, energia e nem internet, é por minha conta. Eu só posso te pagar 7 salários mínimos. Uma vez por ano, Paula, ela vem em Porto Seguro e fica de 15 a 30 dias. Eu sou diretora da Honda do Brasil, e eu sou da mesma igreja sua. Então quando eu venho a Porto, eu resolvo congregar com o seu pastor, que é meu amigo há muito tempo. Então quando eu vim, eu preciso que você limpe a minha casa só quando eu vim, que é em dezembro, e deixe minha piscina limpa. O salário não estava tão agradável. Então existem coisas que nós vamos entender hoje, a razão e o princípio, verdadeiramente o que é fé. A fé tem sido descrita e ensinada pelas religiões, que os homens têm se apegado às religiões, em demonstrar uma fé de
valores econômicos e em cheque, onde você tem que depositar no altar para depois receber algo de Deus. E quando eu visito a fé, eu lembro da história de um homem, que nós citamos aqui na ministração dia domingo, da história de um homem chamado Abel. E quando nós olhamos para Abel, eu quero perguntar para vocês, Abel, qual era a Bíblia que ele lia? Nenhuma, nem Bíblia tinha. Que exemplo Abel possuía? Pai e mãe que foram expulsos do paraíso. Quem era o pastor de Abel? O próprio pai, que vivia decepcionado de ter perdido o melhor lugar da terra. E de repente Abel agora vai entender que o Criador, que o pai dele tinha visto, ele nunca tinha visto Deus, não conhecia versículo nenhum, nunca tinha frequentado a igreja. Abel agora resolve levar para Deus a sua melhor oferta. Quantas vezes no reino de Deus nós não conseguimos enxergar que Deus não pediu oferta para Abel? Abel não tinha exemplo magnífico para oferecer nada a Deus. E o que ele fez? Ele sentiu no coração de fazer algo para Deus, e que aquele algo que ele fosse fazer chamasse a atenção de Deus, ao ponto de Deus não olhar, não observar a oferta do irmão dele, e só a dele. O que nós temos para oferecer a Deus? Quantas pessoas dentro do nosso lar que podem ser a maior oferta de toda a nossa vida, de nós orarmos por ele, convidarmos, buscar em casa, insistir, receber 3 não, 4 não, 5 não, e no outro dia a gente, e aí, vamos para a igreja comigo? Qual a oferta que a gente tem para oferecer? Dinheiro. Você acha que para Deus isso é uma coisa alta? Isso é uma coisa grande? Qual a oferta que a gente tem? Usar o melhor perfume para chegar até a igreja? Será que para Deus isso é uma grande oferta? Quantas ofertas o Senhor durante o percurso da história tem rejeitado? E o que Abel ofereceu para Deus? Vida. Simbolizava o quê? Vida sendo resgatada. Qual é o melhor que nós podemos oferecer para o Senhor na casa dele? Vida. Uma pessoa que você convida para estar aqui. Quantos de nós esquecemos da nossa própria família? O que Abel ofereceu para Deus? Ele ofereceu um ser vivo. Ele ofereceu um ser que Deus se agradou, porque simbolizava a ovelha chegando de volta. Quantos de nós, a gente possui pessoas, não, deixa lá, o Espírito Santo um dia toca, um dia o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo fala através de quem? Através de mim, através de você. Ah, porque eu não mudei ainda, porque o Espírito Santo de Deus não me convenceu. O Espírito Santo vai usar alguém para falar conosco, para nos convencer. Quando eu cheguei aqui para a igreja, eu tinha pouco tempo, Nilzélio, eu acho que eu tinha mais ou menos 3 a 4 meses. E antes eu mudei uma coisa, porque saiu um grande grupo para ir na casa de alguém. E nós paramos de uma casa, e quando chegou lá, irmã Antônia, a pessoa tinha 4 cadeiras e tinha 12 pessoas na casa da pessoa. A pessoa ficou tão sem jeito. Eu vou aqui na casa dos vizinhos. Não precisa. Nilzélio era o mais educado de todo mundo. Não precisa, eu estou de bem. Eu quero a cadeira. Eu pegava e sentava. Aí, então,
Eu cheguei na casa de uma pessoa e na hora que eu cheguei, o Senhor me deu uma palavra. E na hora que eu dei a palavra, eu comecei a falar com uma pessoa. Tinha um irmão que falou bem assim: olha, me perdoe, o pastor tem palavras um pouco duras, mas o que eu quero falar, que Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a sua casa. Eu abaixei a cabeça, falei: meu Deus do céu, e agora? Como é que eu me saio dessa? O irmão abriu a boca depois de mim, dizendo que eu tinha palavra dura. Quando o irmão terminou de falar, a moça olhou para o irmão e falou bem assim: ó, é das palavras duras dele que eu preciso para me consertar, porque tudo que ele falou é verdade. Meu marido não chega no evangelho por minha causa, porque eu sou explosiva demais, e eu não fui para a igreja porque precisa de alguém que venha me falar a verdade. Eu olhei para o céu: obrigado, Espírito Santo. Então, o que a gente precisa? Existem pessoas, existem causas. Da última vez eu estava com o Rafael e com o Ramon. Eu fui ministrar em Tarantim, e chegou um rapaz à frente. E quando o rapaz chegou à frente, ele falou bem assim: hoje eu quero contar um testemunho para vocês. Não sei se você lembra, Rafael, do rapaz que contou o testemunho, o ciclista. Ele falou bem assim: olha, eu comecei a andar de bicicleta, e andar de bicicleta é muito bom, é um esporte. Só que muita gente está transformando esse esporte acima da própria vida. E ele falou bem assim: olha, eu parei de vir para os cultos, eu parei de escola bíblica dominical, eu parei de tudo por causa do ciclismo. E aí um certo dia o pastor veio conversar comigo, e eu olhei para o pastor, vi que ele estava gordo, e que eu estava todo malhado, e eu não gostei do que o pastor falou, e eu continuei. Até que um dia, uma pedra no meio do caminho desviou a bicicleta, e ele foi arremessado ao chão e quebrou, e ficou fratura exposta. Eu não lembro se foi na perna ou no braço. Na perna? Na perna. E foi para Itapetinga fazer a cirurgia, só que não conseguiu cirurgia. E a perna começou a infeccionar. E o médico falou: você, infelizmente, está capaz de perder a sua perna. Aí ele não ligou para a equipe do ciclismo. Ligou para quem? Para o pastor. Aí quando ligou para o pastor, eu queria, o pastor, fique em paz, descanse o coração, Deus tem um propósito em tudo. E orou por ele. E o médico falou bem assim: olha, se você voltar a andar, você não vai conseguir voltar como antes. Mas a mãe da igreja também, a mãe dele também da igreja, fizeram um grupo de oração, começaram a interceder, começaram a orar, até que o Senhor foi movendo. E nesse mover de Deus, ele foi curado, foi restaurado, foi para cima do altar e falou bem assim: olha, gosto de andar de bicicleta, mas não coloque nada, nem futebol. Ele falou: eu já coloquei. Ele era torcedor do Corinthians. É Roberta? Oi, Roberta. Não é Roberta? É Roberta que é torcedora do Corinthians? Pois é torcedor do Corinthians. E ele falou: chegou um dia e eu não perdia futebol de madrugada no ginásio, por causa disso, não perdia de jeito nenhum. Então nós vamos entender o que verdadeiramente é fé. A fé é a atitude de você fazer para Deus o melhor, e já entender que com certeza Deus vai fazer por você também. Existem coisas das nossas vidas que a gente pode fazer pelo reino, porque a gente pensa que a fé é algo para construir qualquer coisa no céu, e não é. Tudo que a gente pode construir é aqui na terra, o céu já está pronto. Se a gente tem que se consertar, é aqui na terra. Quando?
antes de morrer. Depois que morrer não tem mais jeito. Se a gente precisa se corrigir, é aqui na terra. Quando? Antes de morrer. Depois de morrer não tem jeito. Se a gente precisa apresentar, é aqui na terra, de especial dentro da sua igreja. Quando? Enquanto você estiver aqui. Por quê? Porque senão depois não tem mais jeito. Então, quando nós passamos pela oferta de Abel, nós vamos agora enxergar com precisão os olhos da fé, na galeria da fé aqui de Romanos capítulo 11, na vida de um grande espelho de fé. E vocês vão entender por que esse grande espelho mexe com todos nós. Noé. Noé foi alguém que Deus falou bem assim com ele: ó, você vai construir uma arca. Beleza, até aí tudo bem. Mas essa arca, ela tem que ser coberta. Aí ele olha para Deus: por que, Deus? Por causa da chuva. Que chuva? Se não chovia há anos. Então Noé foi fazer algo, foi construir uma arca para proteger a terra da chuva, sendo que a terra não chovia. O que Deus está querendo dizer conosco? Deus usa as nossas vidas em fé, é desse jeito. É você não ver motivo, não ver razão, não ver condição. É assim que Deus trabalha. Para você entender que não foi você, foi Ele. Porque mandar construir uma arca, não era melhor Deus mandar construir uma muralha? Não, você vai construir uma muralha para proteger dos inimigos. Era cheio de homens perversos na terra. Mas justamente uma arca, já que a arca era para proteger da chuva, e a terra não tinha mais chuva, e a vontade dos homens era que chovesse. Então, quando os homens vê Noé construindo a arca, entendeu o que dele? É um louco, é um retardado. O homem está fazendo uma arca por causa de uma chuva que não existe. A terra estava tão seca, a terra estava tão sedenta, que as pessoas já não estavam mais conseguindo comer nada que fosse plantado. Já estava praticamente igual uma África, igual os animais, comendo só carne, por causa da dificuldade da alimentação. Quase ninguém estava quase mais usando cavalos. Eles estavam usando cavalos para abater, para mantimento, de tão seca que estava a condição da terra. Para quem nunca comeu caça na época se transformou em coisas preciosas por causa da fome que sobreveio pela falta de água. E agora Deus fala com Noé. Noé começa a construir algo que não expressava a razão humana. E o que é fé? Fé é aquilo das coisas que você não vê. É um motivo das coisas que a humanidade não entende. E Deus trabalha dentro da nossa alma com isso. Porque fé não é, quando você olha para Noé, você vai entender os limites da fé. Fé não é pensar que Deus vai apenas te responder. Não. Olha como é que foi a fé de Noé. Ele creu naquilo que não existia e trabalhou em cima daquilo que Deus queria. Então a fé expressa o quê? Obediência naquilo que se acredita. Ele teve que acreditar, em cima da sua crença ele teve que exercer obediência para Deus enxergar nele a fé. Então, se a pessoa chega e fala bem assim: não, eu creio que um dia Deus vai salvar o meu pai, eu creio que um dia Deus vai salvar a minha mãe, eu creio que um dia Deus vai abrir uma porta de emprego para mim, aonde ele está, dentro de casa, querendo que alguém vai lá bater na porta. Você sabe que eu creio que Deus manda alguém bater na porta, conforme o nível da fé? Eu creio.
Quando eu estava desempregado uma das vezes, eu falei com Deus que eu não ia procurar em lugar nenhum, para Deus mandar na minha porta e não mandasse um só, para eu escolher o emprego. Foi 4, em um dia de sexta-feira, me lembro como hoje. Isso é para quem crê. Mas nós cremos de que maneira? A gente crê se preparando. Uma pessoa que não quer estudar, uma pessoa que não exerce nada e esperar que Deus faça, a fé é um exercício. A fé é um exercício. A pessoa acordou de madrugada, começou a interceder ao Senhor, começou a dizer para Deus, ele começou a exercer a fé. E como é que ele se conclui na fé? Obedecendo aonde Deus o colocou. Por quê? Toda pessoa que não tem fé, ele tem uma forte característica. Ele é uma pessoa de discordância. Toda pessoa que não tem fé, ele é uma pessoa de discordância. E a pessoa de discordância é aquela pessoa que é difícil você dialogar com ela. Observa que Judas, quando ele começou a perder a fé, ele sempre chegava para os outros discordando de Cristo. Por que ele não pegou o perfume que essa mulher quebrou os pés e vendeu e deu para os pobres? A pessoa de discordância, ele é cheio de argumentos. Para quem não crer no mundo espiritual, você pensa até que ele está certo. Você sabe por quê? Porque a pessoa que tem fé, ele olha para o céu, tudo nublado, e ele vê o sol. A pessoa que tem fé, ele olha para uma porta fechada e já vê quem está do lado de dentro abrindo a porta para ele. A pessoa que tem fé, ele vê nas coisas que vai acontecer como se já tivesse acontecido. A pessoa que tem fé, ele vê o levantar da queda mesmo sem ter caído. Ele entende, é comum os homens caírem, mas se eu cair, já tem um enviado pelo Senhor de pé para me colocar ao lado dele. Porque a pessoa que vive em discordância, a Bíblia diz que a casa dividida, ela não subsiste, ela não prospera. Então a pessoa, quando ela começa a ter fé, essa casa tanto serve para uma casa natural de uma família, como serve para uma igreja. Se houver discordância, se houver separação de entendimento, Deus não trabalha até que o entendimento se conclua. É igualmente quando nós exercemos dentro da igreja reuniões, é para levar o entendimento da igreja a pensar e a desejar a mesma coisa. Se dentro de uma igreja, metade quer um carro, outra metade quer uma reforma e outra parte não quer nada, você sabia que até mesmo a fé da igreja tem dificuldade de andar? Se a igreja abraça a causa, tudo com o mesmo propósito, um dos homens mais perturbados da história da Bíblia está lá no livro da Gênesis, no capítulo 11, Nimrod. É um dos homens que movia-se pela razão humana. Ele era aquela pessoa que, eu não tenho o meu jeito de pensar, eu não tenho a minha forma de ser, eu não tenho o meu jeito de agir, eu tenho que pensar como vocês. Nimrod conseguiu fazer com que todo mundo pensasse como ele, ao ponto de Deus destacar Nimrod, porque ele era um homem de iludir os outros. Mas quando ele iludia com o quê? Acreditando que todo mundo ia acreditar nele. Deus falou bem assim, tudo que Nimrod fazer, ele vai conseguir, porque ele acredita naquilo que ele faz. Nimrod não servia a Deus. Nimrod matou o próprio pai e casou com a própria mãe. A mãe era muito linda, bonitona, nova. Ele vai lá, assassina o pai e casa com a própria mãe. Nimrod começou a ser líder de todo o povo da terra. Nimrod teve um entendimento que ele poderia tirar Deus do céu e sentar no trono de Deus. Olha que cabeça.
e começou a ser chefe do povo. Mas o que Nimrod tinha? Ele acreditava que tudo que ele ia fazer ia dar certo. Um dos grandes problemas que nós temos, houve uma época que nós batistas, nós fomos criticados pelos pentecostais, porque os batistas não acreditavam em revelação, os batistas não acreditavam em visão, os batistas não acreditavam em profecia, os batistas não acreditavam em milagres. Até que Deus falou que ia fazer uma renovação na igreja batista aqui do Brasil, e já fez. E tem um povo que é tão sem fé que até hoje está esperando a renovação acontecer. Aí no meio dos batistas, as pessoas começaram a ver, a Bíblia foi apresentada. Por que Maria casou com José? Maria, ela ficou grávida, sem ter contato com o homem, e ela entendeu que quem estava no ventre dela? O Filho de Deus. Movido por quê? Por fé. Por quê? Porque Maria nunca tinha visto Deus. A Bíblia é um livro de quê? Revelações. E tem gente ainda que não crê. Um homem chamado Elias, ele orou. E quando ele orou, ele pediu a Deus para que Deus desse um sinal. E qual foi o sinal de Deus? Fogo caindo do céu. Isso é para quê? Isso é para quem crê. Ah, mas isso foi lá no tempo de Elias, não acontece mais hoje. Aí a minha Bíblia diz o quê? Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. Por que José casou com Maria, vendo que a noiva estava grávida? Porque Deus falou com ele em sonho, e ele entendeu que era quem? Que era Deus. Como é que Noé obedeceu? Deus veio na terra, sentou com ele, bateu um papo, conversou com ele? Não. Deus falou com ele em pensamentos, e ele entendeu o que era Deus. Tem muitas coisas, muitos sinais que não acontecem, porque a gente não olha para o livro da revelação que motiva a fé. Tinha um homem lá perto do poço. A história revela que vinha um anjo a cada 5 anos. Quando o anjo movia as águas, o primeiro a tocar nas águas era o quê? Curado. Mas aquele homem estava ali há 38 anos. Possivelmente ele deveria ter quase 60 anos. Ele foi levado para ali como criança. E aí ele foi ensinado, ainda cego, a ir andando até chegar nas águas. Esse homem ficava lá esperando cada 5 anos, o primeiro que fosse tocado. Era cheio de pessoas, mas tinha dia que ele tinha que sair para comer. Aí o vento tocava na água, pensava que era o anjo, ele perdia a vez. Mais 5 anos, aquele homem estava ali, até que veio Jesus. Quando veio Jesus, Jesus simplesmente não mandou ele ser curado. Jesus fez algo na vida daquele homem. Jesus mandou ele usar aquela água para ser curado. Sabe por quê? Porque ele acreditava que a cura só vinha dali. Tem coisas que Deus não fez na vida da gente, porque a gente é limitado na nossa fé e acha que Deus só vai operar da forma que a gente acredita. E Deus faz assim. Quando Jesus olha para aquela mulher que vai arrastando até ele e toca na roupa dele, ele fala: seja curado conforme a tua fé. E se ela não cresce? Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo, exposto em 4 livros, vem carregado de milagres. Qual o propósito de Deus? Vocês precisam crer. E crer é acima de entender que Deus pode fazer. Vocês têm que exercer a fé de vocês. Vocês sabem como é que as emissoras de televisão nos chamam? Não é dos crentes. Não chamam a gente assim. Eles chamam dos adeptos da fé. Porque nós colocamos no nosso entendimento que nós cremos em um Deus que trabalha ao nosso favor.
E nesse trabalhar, o que Deus exerce de nós, em nós, essa motivação pela palavra. Porque se você olhar em Noé, para um homem falar de chuva sem ver chuva, construir uma embarcação em terra seca, sem ver água sobre a terra, é uma fé dessa que move a gente a acreditar em coisas. De você dobrar o joelho falando bem assim: olha Deus, eu vou começar a agradecer pela resposta da minha oração. E qual o bloqueio que eu tenho que tirar disso? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu admiro. A gente como pastor percebe uma coisa muito grande nas pessoas que têm fé. Quando as pessoas têm fé, estão conversando, geralmente uma concorda com a outra. Aquele que não tem fé é o primeiro a discordar de todo mundo. É um segredo que a gente tem, que acabei o protocolo, acabei entregando. Quando a gente cita algo, a gente como pastor, a gente cita algo e espera o grupo que tem fé se une na mesma língua. Os que não têm, não, eu penso diferente. Não, a minha forma de ver é outra. O meu entendimento é outro. Toda pessoa que não tem fé, ele não vive na mesma visão. Por isso que a palavra do Senhor usa um versículo mandando tirar a escama dos olhos, para que a pessoa possa enxergar, para que a pessoa possa ver. Porque a linguagem da fé é quando o povo se une no mesmo propósito. Todos eles precisaram de alguém para viver o mesmo propósito. Quando Noé recebeu o direcionamento de Deus, Noé anunciou para a família, e a família de Noé abraçou a causa. Todos vivem o mesmo propósito. E a gente precisa começar a colocar esse entendimento, porque ultimamente, cada vez mais, as pessoas têm pedido uma razão diferente. Têm pedido para ver, para depois crer. E Deus não trabalha assim. Ficamos de pé, nosso tempo foi embora. É a motivação da nossa vida com Deus. É a motivação das coisas acontecer. É através desta razão da fé. E o que motiva a fé é você olhar na palavra e saber que Deus foi o mesmo de ontem e hoje. Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que faz. O nosso Deus é um Deus que opera sinais. O nosso Deus é um Deus que revela. Pensando diferente da Bíblia, eu vou ferir a minha própria fé e não vou conseguir entender naquilo que Deus tem para mim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre.